E já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. É bom demais estar com você. É bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje falando sobre problemas intestinais. Você tem? Sofre? Conhece alguém que tem? Gente, se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu? O Dr. Jefferson Calil, ele é médico e cirurgião do aparelho digestivo. Se tem alguém que entende, desde o momento que você mastiga, né? Coloca na boca, até o processo final, está aqui o homem, viu, gente? Doutor, a gente foi às ruas, nosso repórter, e nós fomos perguntar assim, se as pessoas elas sofrem disso ou reclamam dessa questão. Nós queremos convidar a matéria e depois o senhor vai comentando. E aí a gente vai aproveitar, vamos assim, demarcar doença por doença. Vamos lá, então vamos à matéria. Você sabia que no intestino pode ter até 100 trilhões de diferentes tipos de bactérias? Apesar do número gigantesco, essas bactérias se classificam entre boas e ruins. As bactérias do bem, por exemplo, nos ajudam no bom funcionamento do intestino, na imunidade e na absorção dos nutrientes para o bom funcionamento do corpo. No entanto, o nosso intestino pode entrar em desequilíbrio e gerar bactérias ruins, o que causa problemas na pele, no nosso sistema digestivo e até mesmo no cérebro, pois todo o nosso organismo está interligado. O senhor já teve problemas no intestino e como que o senhor se tratou? Eu tive, muito novo, muitos divertículos. Aqueles carocinhos que dão no intestino grosso. Isso é coisa de idoso, mas eu tive com 20 e poucos anos. E isso foi o problema, é o problema até hoje, mas todo mundo, isso não tem cura. O médico recomenda que quem tem divertículo, ele deve evitar assim, sementes pequenas, de tomate, por exemplo, goiaba. Então isso eu evito, porque essa semente pode se alojar naquelas bolsinhas pequenas do divertículo. E porque se isso acontecer, o divertículo se transforma na diverticulite, né? Já sim, já tive. Numa época, eu lembro que eu comi alguma coisa que não me fez muito bem. E em seguida eu lembrei do que a minha mãe me falou e eu fiz um soro caseiro mesmo, que funcionou muito bem pra mim. Já tive problema assim com diarreia, aí fiz um soro caseiro, né, em casa, com sal e açúcar. Aí tomei por uns 2 dias, aí teve uma vez que não melhorou, persistiu, fui ao médico e tomei medicação, né, que o médico receitou. Aí quando foi melhorando, né? Depois da medicação, aí já no 3º dia já não houve mais nada. Mas ultimamente com prisão de ventre, gases sobre a barriga, o abdômen. E o que você faz para melhorar? Olha, na verdade, eu tenho assim, uns costumes de boldo, bálsamo, aí eu maceto com uma aguinha, tomo um chazinho de camomila. E a prisão de ventre, geralmente, que você falou, você tem dificuldade, fica quantos dias mais ou menos? Olha, depende do que come, né? Eu comecei a assim, sentir isso depois que eu tirei a vesícula. Então, depois que eu tirei a vesícula, tem, por exemplo, um pãozinho francês, você come já na hora, estufa, parece que está com 10 pão na barriga, sabe? Pimentão, a melancia, às vezes, me dá esse sintoma também. Muito bem, muito boa matéria. E hoje nós vamos ter a oportunidade de comentar doença por doença aqui com o Dr. Jefferson. Então a gente viu assim que várias pessoas sofrem disso, né, doutor? Ou seja, não é um problema isolado. Muito decorrente do que? Estilo de vida, alimentação ou conjunto da obra? Doutor? Exatamente. Se nós olharmos, tem um trabalho recente que mostra que as mulheres do Ocidente, a incidência de síndrome do intestino irritável chega a 66%. Olha só. De cada 3, 2 teriam sintomas que poderiam ser isso. Muitas vezes a pessoa não valoriza, né? Não se trataria de uma doença que precisaria de um tratamento, né? Mas se questionadas a respeito dos sintomas, então é muito comum. O senhor citou aí a síndrome do intestino irritável. A gente preparou algumas telas, então vamos agora entrarmos no intestino, vamos ver as dificuldades, os problemas, e aí o doutor vai comentar problema. Por exemplo, síndrome do intestino irritável. Causas: dor abdominal ou cólica, sensação de inchaço, gases, diarreia ou constipação, às vezes alternando crises entre os dois problemas, muco nas fezes. Essas são as causas.
Faça um resumo aí, doutor. Quando a gente pensa em uma doença, né, médico gosta de colocar causas, sintomas comuns, tratamento, epidemiologia, né, a gente faz uma organização com tudo. Ok. Pensando na síndrome do intestino irritável, né, se nós pensarmos assim, quais seriam a fisiopatologia, o porquê de existir isso, esses sintomas? Seria uma hipersensibilidade visceral, algumas pessoas sentiriam um pouquinho mais, por isso que referem dor, né? Teria uma alteração naquela motilidade que nós conversamos previamente. Então, uma alteração... O fluxo normal. Exatamente, mais acelerado, mais lento. E a pessoa poderia sentir isso também, né? Como uma dor, como um desconforto, né? Então, assim, a gente fala em critérios diagnósticos, né? A gente usa alguns consensos, né, que tentam organizar isso. O Roma 4, o último consenso, colocou que o critério diagnóstico de síndrome do intestino irritável é dor abdominal, Entendi. que a mais comum é no andar inferior do abdômen e um pouquinho mais do lado esquerdo, mas não obrigatoriamente. Então, uma dor abdominal, muitas vezes em cólica, desconforto, peso, pontada, não tem uma característica necessária, associada a uma alteração do hábito intestinal, que pode ser prender ou soltar, uma constipação ou uma diarreia. Constipação quando segura. Segura. Prisão. Exatamente, prisão de ventre, o pessoal chama. E diarreia quando solta, as fezes ficam mais molinhas, né? Mais aquosas, tudo. Aumenta a frequência das evacuações. Ok. Então, tem esse daí, associado à alteração na consistência das fezes também. Se as fezes ficam mais duras, ficam mais molinhas, mais aquosas em relação ao habitual. Isso também é um critério diagnóstico. Doutor, vamos falar dessas duas realidades, assim, diarreia e constipação, você falou prisão de ventre. Quando isso acontece, prisão de ventre, por causa esse mecanismo do intestino que não está funcionando bem, o metabolismo dele, enfim, ou é algum tipo de alimentação que foi exagerada? Por que isso acontece? E o mesmo também depois com a diarreia? Quando nós falamos de constipação, aquilo que a gente falou inicialmente, é funcional ou é orgânico? Ok. Porque há causas orgânicas, um tumor, uma obstrução, alguma coisa que dá constipação, vai prender o intestino. Em contrapartida, a grande maioria são doenças funcionais. As doenças funcionais, o mais comum é erro alimentar, né? Então, a questão das fibras, da água, a gente vai comentar o que é necessário para o intestino funcionar. Opa, preste atenção, hein? Fica a dica aí. Primeiro, para as fezes ficarem molinhas, a gente comentou que o intestino puxa e joga muita água. Então, precisa ter água, porque o nosso corpo precisa de água. Então, o que vai acontecer? Se eu não tomo água, aquela pouca água que tem vai ser puxada para dentro da minha circulação e o cocô vai ficar muito duro. Então, é um mecanismo de sobrevivência. Entendi. Então, se eu não tenho muita água, disponibilidade, eu puxo para mim. Então, quando vocês, autores, dizem assim, que a gente tem que tomar de 2 a 3 litros por dia, é justamente pensando lá na frente. Exatamente. Todos os processos, né, metabólicos, enzimáticos do nosso corpo precisam de água. E no intestino, nas fezes, isso é bem claro, né? Você tira a água, acabou, o corpo vai segurar e as fezes vão ficar duras. Okay. Quando você tem uma disponibilidade boa de água, então esse equilíbrio ocorre, as fezes ficam mais molinhas. Porque essa prisão, porque né, o alimento, o bolo alimentar, enfim, que está sendo processado, ele está caminhando, ele está indo em direção já a sua reta final, doutor. E aí ele prende no intestino, o que ele fica colado ali, não consegue se locomover, e daí? O que acontece no delgado vai bem, porque a maior parte é líquida. Na hora que chega no intestino grosso, que é a parte que absorve essa água, ele fica duro. Pode até acontecer uma impactação, ele fica tão duro e dificultar. Então imagina que o intestino ele fica fazendo esse peristaltismo, tentando empurrar para frente. Se você tem umas fezes molinhas, mais líquidas, vai tranquilo, não precisa fazer força. Se você tem um intestino, umas fezes mais duras, ele fica tentando fazer força. Ele não consegue empurrar isso para frente, acaba prendendo. E acaba diminuindo o trânsito como um reflexo. Então, se não desce lá embaixo, aqui em cima também diminui. Então, alguns pacientes até têm sintomas altos relacionados à constipação. Você trata a constipação, os sintomas desaparecem. Okay. Então, esse fato de não sair, o corpo também percebe isso e ele acaba segurando. E no contrário, a diarreia, porque tem demais água, como é que é? A diarreia é interessante. Nós usamos uma classificação que serve quando nós vemos um paciente chega e fala assim, doutor, tenho diarreia. Uma coisa importante é o tempo para nós. Então, critério tempo. Se é uma diarreia aguda, até 2 semanas. Uma persistente, de 2 semanas a 4 semanas, que não passa de 1 mês. Ou que passa de 1 mês. A gente chama como crônica. Cada uma delas tem uma causa mais comum e uma investigação a ser feita.
Então, por exemplo, na diarreia aguda, a pessoa chega e fala, olha, meu intestino soltou faz 2 dias. O mais comum são quadros virais, quadros infecciosos, né? Acaba pegando contato, tudo. A intoxicação alimentar, que já tem as toxinas prontas, a pessoa tomou, já é no intervalo de 6 horas, a pessoa tem a diarreia, pode dar vômitos. Então a pessoa tem esse quadro, mas geralmente não é um quadro isolado. A pessoa tem dor de cabeça, dor muscular, que nós chamamos de mialgia, cefaleia, calafrios. Então ela tem todo um quadro viral, como se fosse uma gripe no intestino, né? Entendi. Então esse é o quadro viral. Ele não passa de 2 semanas. Pode passar? Pode. Quando tem alguma agressão muito importante na mucosa e machucou esse intestino. Então ele vira um quadro persistente, que tem mais 2 semanas para o intestino, essa mucosa, o revestimento interno do intestino, essa área absortiva, se recuperar. Então tem mais essas 2 semanas, que não passa de 1 mês. Nós vimos que esse tempo de 1 mês é um mês importante. Os pacientes que passam de 1 mês, esses pacientes merecem investigação. Eles têm alguma doença. Entendi. Então não é só um quadro infeccioso. Nós preparamos também uma tela sobre diarreia. Vamos colocar só para completar assim. Então, as causas vírus, você falou vírus, bactérias, outros parasitas, intoxicação alimentar, doença de Crohn, colites ulcerosas, doenças celíacas, síndrome de intestino irritável, intolerância à lactose. Nossa, tem tanta coisa ali, doutor, assim, nessas causas, que cada uma delas é uma doença ali, né? Perfeito. Mas quando nós vemos um paciente, tem algumas perguntinhas, serve para o pessoal de casa também ficar atento com isso, para saber sinais de alerta quando se tem uma diarreia. Então, qual que é o sinal? O corpo dá um sinal. Dá um sinal prévio. Opa, essa diarreia acho que não é tão boazinha. Okay. Acho que tem algo a mais para ser investigado, para ser trabalhado. Sangue nas fezes, uma diarreia acompanhada de sangue. O paciente que tem uma diarreia já há algum tempo associada à perda de peso. Então a pessoa fala, olha, eu tenho uma diarreia há 1 mês, há 2 meses, e estou perdendo peso. Por que sangra? Sangra de onde vem esse sangue? E sangue vem da mucosa, do revestimento interno. Então tem uma agressão tão... Do delgado ou do... Depende da doença. Por exemplo, na retocolite ulcerativa é do intestino grosso. Na doença de Crohn pode sangrar o delgado. O Crohn é uma doença que acomete da boca ao ânus. Entendi. Né? Ele pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal. A retocolite já fica mais baixa, né? Ela fica no reto, no intestino grosso. Mas por ter uma inflamação tão importante da mucosa que gera sangramento, um machucado que sangra. Então, sangramento, a perda de peso. A perda de peso tem vários aspectos. Um que é o nutricional, que a pessoa é tão importante isso daí, que ela não consegue pegar os nutrientes para ela, e a questão da doença em si. Por exemplo, nas doenças inflamatórias intestinais, Crohn, retocolite, o corpo está sofrendo de uma doença inflamatória, como se fosse uma artrite reumatoide, uma doença autoimune. E o corpo ele produz algumas toxinas, TNF-alfa, alguns sinalizadores de defesa que acabam consumindo. Então, aumenta o metabolismo, atrapalha a absorção de nutrientes, uma série de coisas, né? Então, por isso que a perda de peso, idade, história familiar. Então, por exemplo, um paciente que tem 20 anos com uma diarreia, eu penso uma coisa. Um que tem 60 que começou uma diarreia, eu penso outra. Um paciente que tem história de câncer familiar, com 60 anos começou, é um paciente diferente de um 20 que não tem antecedente nenhum. Então, quando nós conversamos, um paciente que tem anemia, aí, opa, será que é uma doença celíaca? Então, quando a gente vê o paciente, eu vou entender um pouquinho da história dele, pessoal, os antecedentes, entender um pouquinho da gravidade do quadro para tentar alocar ele e saber que investigação fazer. Quando a gente tem uma tela também, dá tempo ainda, só para colocar na doença de Crohn, o que é, doutor? O que é isso? A doença de Crohn é uma doença autoimune, que a fisiopatologia dela não é bem conhecida. Nós sabemos que é uma doença autoimune, que ela pode acometer da boca ao ânus, né? O local mais comum de acometimento é na região iliocecal, que nós mostramos no quadro, que é no finalzinho do intestino delgado com o seco, comecinho do intestino grosso. Ali é o local preferencial. Pode acontecer o ânus através de fístulas e outras apresentações. Mas o Crohn é isso. O Crohn é uma doença que acomete toda a parede do intestino. Parede? Toda a parede. Então ele pega a parede, diferente da retocolite ulcerativa, que ele fica restrito à mucosa. Ele não acomete toda a parede, toda a extensão. Né? Imaginamos um tubo, né? E um que acomete todo e o outro que fica restrito à parte interna. Entendi. Esse também é um critério de diferenciação. Né? O Crohn, ele acomete tudo isso. Por isso que ele dá fístula, que são as comunicações... Ele vai formando úlcera, vai aos poucos, vai minando a defesa. O que é, doutor? O Crohn, ele, pelo processo inflamatório, é um processo de remodelamento ali. Então, ele pode achar um outro órgão vizinho e comunicar com ele. Esse processo inflamatório abranger e formar uma fístula, uma comunicação.
com a bexiga, no intestino com o próprio intestino. Esse processo inflamatório pode ser tão intenso que ele obstrui. Então ele fecha a luz, a parte interna do intestino, por ele ter esse acometimento. Pode dar um sangramento, por ele ser um machucado, pode ter um sangramento importante. Então o Crohn tem essas apresentações, né? Dependendo do local, da forma como ele se apresenta. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos chamar mais um intervalo. Na sequência aí também temos agora, começaram a chegar as perguntas. Aproveite o intervalo, ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha. Hoje, problemas intestinais. Você sofre? Conhece alguém que sofre? Tem alguma pergunta específica do seu caso aí, ou alguém na sua família? Aproveite e ligue para a gente. Eu vou chamar o intervalo, a gente volta já já, só para você com o Vídeo Saúde.